Qual a diferença de gordura e lipedema? Lipedema é uma gordura inflamada e a gordura da obesidade é o quê? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Sou Luísa Manfrim, sou cirurgiã plástica aqui do CELIP, ciência especializada em lipedema. E eu quero que você entenda de uma vez por todas que lipedema não é somente uma gordura que dói. Mesmo porque já vi vários casos de pacientes que têm celulite, que é aquela retração que não melhora com nada, porque ela já é igual 4, e que também causa dor na massagem. Então, é só uma dor na gordura que vai diferenciar a gordura do lipedema de uma gordura que não é do lipedema. E também nem toda gordura é obesidade. A gordura ela existe no nosso corpo por várias razões. Ela armazena energia, ela protege a gente contra o impacto, ela tem várias funções que vão nos ajudar a sobreviver. Então a gente precisa de fato ter gordura ali. E ela, muitas vezes, quando entra em processo inflamatório crônico decorrente principalmente de hábitos de vida ruim, também pode gerar fibroses que são conhecidas como celulite. E aí como é que a gente diferencia se é celulite grau 4? Também dói quando você aperta um pouco mais profundamente. O diagnóstico, gente, ele é clínico. Ninguém pode dar um diagnóstico simplesmente analisando uma foto, olhando uma celulite, fibrose, um padrão de distribuição. Obviamente que a gente consegue imaginar, ou sim, a gente pode sugerir a hipótese diagnóstica, mas fechar o diagnóstico somente com conhecimento da história. Como que foi que apareceu, desde quando a paciente sente, se na família tem alguns quadros parecidos, se a mãe tem, a tia, a avó, a irmã, se já possui uma filha que tem também. Então tudo isso vai ajudar a gente a começar a sugerir o diagnóstico de lipedema. Outros sintomas associados, se a perna fica roxa de repente, sem bater em nenhum lugar, se tem sensação de peso, aquela perna mais fria e não mais quente, como a gente costuma pensar em processos inflamatórios, no lipedema é o contrário, e existem explicações super já reconhecidas para isso, mas de fato não é a dor somente que nos vai trazer esse diagnóstico. O padrão de dor nos ajuda a fechar um diagnóstico, mas a gente precisa de fato conhecer toda a sua história antes. E eu falei sobre isso por quê? Porque recentemente eu vi um comentário falando, mas é tranquilo, se doer lipedema. Não é bem assim, mesmo porque, gente, a dor, ela também acontece em outras doenças, Existem algumas doenças que vão trazer dor na gordura também. Só que como elas são muito mais raras e a gente tem essa prevalência tão alta de lipedema, a gente primeiramente vai pensar assim no lipedema. Entenda, se você tem hábitos de vida ruins, você precisa fazer o feijão com arroz bem feito. O básico bem feito. Depois que você faz o básico bem feito, a gente analisa como é que tá o quadro. Se a gente tem muita dúvida mesmo assim, o que você precisa entender é que mesmo melhorando os hábitos de vida, então se você tem uma inflamação crônica decorrente de hábitos que não são saudáveis e continua com isso durante um certo período de tempo, você pode produzir uma fibrose que ao longo do tempo ela não vai melhorar com o retorno da alimentação saudável. Por que isso vai acontecer? Porque a inflamação crônica ela gera um processo cicatricial que é a fibrose, que é disfuncional e que não melhora ao longo do tempo. Ela é muito difícil de ser tratada e não necessariamente nós temos doença aí. Nós temos simplesmente hábitos de vida que não foram bons durante longo tempo. E aí você tem aquela celulite que não melhora e aquela celulite que normalmente acontece no repouso. Você não precisa contrair para observar, porque essa que você contrai e ela aparece, ela é mais fácil de tratar. A que aparece no repouso, ela é mais difícil. Entendam? Então assim, gente, não é fácil fechar diagnóstico. Você precisa, de fato, ter um médico para fechar esse diagnóstico. É importante, além do exame físico, uma análise criteriosa da sua história, mas é importante que você mude hábitos de vida quando você puder. E é por isso que a gente disponibiliza para você, independente de diagnóstico ou não, o nosso aplicativo do CELIP, no qual a gente foca em mudanças de hábito de vida.
E não somente a gente tá lá para falar, olha, você precisa fazer isso ou precisa fazer aquilo. Não, nada disso. O que a gente quer é te mostrar o caminho que nós usamos e que nós estamos ainda trilhando para conseguir melhorar os hábitos da nossa vida também. Então, baixa o aplicativo, vem conhecer um pouquinho da nossa história e conhecer mais sobre todo esse processo, porque a vida em alta performance, ela é para todo mundo, certo?